Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um programa israelense tem ajudado a recuperar o conteúdo apagado dos celulares apreendidos com suspeitos de envolvimento na morte da adolescente Vitória, na Grande São Paulo. Novos objetos foram encontrados perto de onde o corpo da jovem foi abandonado. Guardas civis encontraram uma peça de roupa feminina e um canivete perto de onde o corpo de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi abandonado, na zona rural de Cajamar. Os itens vão ser periciados, assim como a pá e a enxada, encontradas na mesma área. Ontem, a polícia confirmou que as ferramentas pertencem à família de Michael Salles dos Santos, o único suspeito preso até o momento. Ele nega envolvimento no crime. Na casa e no carro dele, peritos encontraram vestígios de sangue. A tecnologia tem sido fundamental nessa investigação para esclarecer o que aconteceu com Vitória. O conteúdo dos 10 celulares apreendidos é analisado pela polícia científica com a ajuda de um programa israelense, capaz de recuperar mensagens, fotos e vídeos apagados. Essa imagem de uma área de mata em Cajamar foi gravada por um dos investigados e estava armazenada num dos aparelhos. O vídeo foi feito por Daniel Lucas Pereira, que no final de semana teve a prisão negada pela Justiça. Ele alega inocência. O irmão de Vitória conta que Daniel era próximo da família. Depois que meu irmão morreu, ele sempre estava do meu lado. Ele era como se fosse meu irmão mais velho. A adolescente desapareceu no dia 26 de fevereiro, depois de sair do shopping onde trabalhava. O corpo dela só foi encontrado uma semana depois. É o que a gente mais quer, né? Pôr um ponto final nesse pesadelo e tentar, né? Seguir a vida, porque não vai ser fácil. É uma dor que vai ficar pro resto da vida. Ministro Cristiano Zanin marca data para a primeira turma do STF decidir se aceita a denúncia contra ex-presidente Bolsonaro e mais 8 indiciados. Começam a valer amanhã os cortes no imposto de importação para 11 tipos de alimentos. Congresso aprova conjunto de regras que libera emendas parlamentares. Donald Trump faz nova ameaça e agora pode taxar bebidas da Europa. O presidente da Rússia diz que concorda com um cessar-fogo com a Ucrânia, mas que quer discutir condições com os Estados Unidos. No dia seguinte ao temporal, os estragos causados por mais de 300 árvores que caíram em São Paulo. No futebol, Corinthians quer esquecer a eliminação na Libertadores para enfrentar o Palmeiras na final do Paulistão. Já o Alviverde só pensa em vencer jogando em casa para chegar com vantagem à partida final. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país, contrate pelo app. A cidade de São Paulo viveu uma quinta-feira ainda com os impactos da tempestade de ontem. Mais de 300 árvores caíram e uma delas matou um taxista que estava trabalhando. O velório de Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos, reuniu parentes e amigos na zona leste de São Paulo. Era uma pessoa alegre, tinha uma vida inteira pela frente, estava em um momento muito bom da vida dele. Um cara que onde chegava, ele só trazia alegria, só animação. Elton morreu após uma árvore de grande porte cair em cima do carro que dirigia na região central da cidade. Uma pessoa gravou o momento da queda. Parte da fiação elétrica do local estourou, causando um curto-circuito. Outras 2 pessoas estavam no táxi. Elas foram socorridas e já tiveram alta. Com ventos de até 61 km por hora, a Defesa Civil contabiliza mais de 300 quedas de árvores. No Lago do Arouche, também na região central, esta árvore de 200 anos, uma das mais antigas da cidade, veio abaixo. As estações meteorológicas registraram 60 oficialmente, mas é possível que o rastro da tempestade não tenha passado pelas estações. Por isso a gente não tenha um registro oficial
de ventos mais intensos. Nós acreditamos que os ventos tenham chegado próximos aos 100 km por hora. Essa banca de revista foi destruída pelos galhos de uma árvore. Foi um barulho muito grande, eu pensei que ia cair tipo um prédio, né? Uma outra árvore caiu em cima do carro do Ricardo, que fazia entregas. Perca total, se eu tivesse aí dentro, hora dessa eu nem estava mais aqui. 160 mil imóveis chegaram a ficar sem luz na capital paulista ontem. Situação que ainda afeta milhares de moradores da cidade. A Zona Oeste também foi bastante castigada, que várias ruas precisaram ser interditadas por causa das árvores que caíram. Nesse cruzamento, por exemplo, 4 árvores foram derrubadas com a força do vento. Por aqui, nenhum carro ou moto consegue passar. Até os pedestres têm dificuldade para conseguir atravessar a rua. Segundo a Prefeitura, 23 mil árvores foram podadas e outras 2.800 foram removidas entre janeiro e fevereiro. E que ainda há 3 mil que estão em contato com a fiação elétrica e que devem ser podadas pela Enel. Infelizmente, tantos temporais que acontecem aqui em São Paulo e sempre tem vítima. Até quando precisa acontecer? Nós entramos em contato com a Enel, que é a distribuidora de energia em São Paulo, mas ainda não tivemos resposta sobre a poda de árvores. Pelo menos 527 foragidos foram presos hoje durante a maior operação da história da Polícia Civil do Rio. Entre os detidos está um dos traficantes mais procurados do estado. O criminoso chegou de helicóptero à sede da polícia. Luiz Carlos Lomba, o Chocolate, foi preso em Itaperuna, no interior do Rio. No momento da prisão, ele realizava procedimentos estéticos para mudar o rosto e não ser reconhecido. Segundo as investigações, o criminoso era um dos chefes da facção Terceiro Comando Puro e comandava à distância o tráfico no Complexo da Maré. Mais de 2.000 policiais civis participaram da operação de hoje, contra suspeitos de roubo, receptação e latrocínio. Na Zona Oeste, uma viatura caiu no valão após os agentes serem alvos de disparos. Ninguém ficou ferido. No mesmo momento, criminosos monitoravam a movimentação da polícia do alto deste morro. Os presos teriam ligação com as maiores facções criminosas do Rio e seriam responsáveis, segundo a polícia, pela maioria dos roubos no estado. O lucro obtido com as atividades ilícitas financiaria a compra de armas e munição, que tornam as disputas por territórios cada vez mais violentas. Cada elemento desse roubador que nós retiramos da rua é, no mínimo, a nossa experiência em investigação comprova isso, é, no mínimo, menos 5 roubos por semana. O governo do Acre decretou situação de emergência por causa do transbordamento dos rios Acre, Juruá e Purus. Toda a capital Rio Branco está sem água depois que o nível do rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento, o que danificou as bombas flutuantes de abastecimento. A enchente desta semana afetou 12 bairros e deixou 24 famílias desalojadas. Em cidades na fronteira com a Bolívia, choveu mais de 100 milímetros em apenas uma hora. Foi 1/4 do volume esperado para o mês inteiro na região. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Na última semana do verão, as tempestades ganham destaque. Na tarde de ontem, em 1h30, caíram 1.601 raios na capital paulista. Oi, Lid, boa noite. E para amanhã, tem algum alerta previsto? Tem sim, Cris. Olha só, previsão de pancadas de verão em quase todos os estados. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. A semana começou com a entrada de uma frente fria, aliviando o calor em algumas áreas do Brasil e termina com chuva forte. Sexta-feira em Curitiba, São Paulo e em Campo Grande, com predomínio de sol. À tarde, o calor e a umidade formam as nuvens carregadas. Tem previsão de chuva forte, com raios e ventanias. Máximas entre os 26 e os 29 graus. Hoje, várias cidades de Santa Catarina registraram temporais. Neste momento, chove em pontos isolados do Amazonas, Acre, Rondônia e Goiás. Amanhã, a formação de uma nova frente fria sobre o oceano
reforça as instabilidades entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nessas áreas, é alto risco para temporais. No Norte, chove forte em todos os estados. No Nordeste, tempestades entre São Luís e Natal. Em Porto Alegre, faz até 27 graus à tarde, 32 no Rio de Janeiro, 31 em Brasília, 33 em Salvador e até 27 em Rio Branco. Tempo delivery. O Neto é de São Sebastião do Oeste, Minas Gerais. Bem-vindo, Neto. A semana termina com o retorno da chuva e a diminuição das temperaturas. No sábado e no domingo pode chover de manhã e à tarde. Tem alerta para temporal. As máximas ficam entre os 29 e os 28 graus. O Sávio é de Araquari, Santa Catarina. Oi, Sávio. Se prepare para dias nublados e chuvosos. A maior quantidade de água deve cair até sábado. À tarde, temperaturas amenas, com até 26 graus. Para participar é fácil. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Valeu, Lidy. Notícia internacional, o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que concorda com a proposta de cessar fogo de 30 dias na guerra contra a Ucrânia. Mas fez ressalvas. Antes do acordo ser assinado, Putin quer discutir os termos com os Estados Unidos. Vladimir Putin convocou uma entrevista coletiva na sede do governo russo. Ele disse que é a favor da trégua, mas ainda tem dúvidas. Se suspendermos as operações de combate por 30 dias, o que isso significa? Todos os ucranianos sairão sem lutar? Temos que deixá-los ir depois de todos os crimes em massa que cometeram contra civis? Ou a Ucrânia vai ordenar que eles baixem as armas? Como vai ser? Não está claro, questionou o presidente. Putin também quer saber quem vai controlar a trégua. Autoridades russas temem que a Ucrânia aproveite a pausa no conflito para recrutar mais soldados e receber novas armas. O Kremlin afirma ainda que prefere um cessar-fogo definitivo. Foi a primeira vez que Vladimir Putin falou publicamente sobre o acordo negociado entre Estados Unidos e Ucrânia. Putin declarou ainda que os próximos passos vão depender do exército russo expulsar completamente as forças ucranianas da região de Kursk. Em pronunciamento, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Putin não quer aceitar o cessar-fogo. Ele tem medo de dizer diretamente a Trump que quer continuar a guerra, afirmou Zelensky. Hoje, uma delegação americana liderada pelo enviado especial Steve Witkoff chegou a Moscou. O presidente Donald Trump disse que seria decepcionante para o mundo se a Rússia não concordasse com o cessar-fogo. Putin fez uma declaração muito promissora, mas não foi completa. Eu adoraria me encontrar com ele. Temos que acabar com isso rápido, disse Trump no Salão Oval. O presidente americano afirmou ainda que espera que a Rússia faça a coisa certa. E durante o encontro com o secretário-geral da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos, o presidente Donald Trump falou sobre o investimento na organização e sobre a imposição de tarifas comerciais. Trump voltou a criticar o alto valor transferido pelos Estados Unidos à OTAN. Já o secretário-geral da organização, Mark Rutte, disse que é preciso produzir mais armamentos, porque a aliança está ficando para trás da Rússia e da China. Trump voltou a falar da possibilidade de assumir o controle da Groenlândia. Acho que a anexação vai acontecer, disse. Outro tema abordado pelo presidente Trump foi a imposição de tarifas a produtos da União Europeia pelos Estados Unidos. Depois do bloco afirmar que haverá retaliação a partir do mês que vem, o presidente americano ameaçou taxar em 200% produtos alcoólicos, como o vinho. Um dos países mais afetados seria a França. A Federação de Exportação Vinícola e de Destilados do país disse que, se isso ocorrer, todas as exportações para os Estados Unidos serão interrompidas. Questionado por jornalistas se poderia voltar atrás em relação às tarifas já aplicadas sobre o aço e alumínio, Trump disse que não vai mudar de ideia e também afirmou que vai seguir com as outras taxas programadas
para 2 de abril. Veja a seguir. Governo zera a tarifa de importação de produtos para tentar reduzir o preço dos alimentos. E ainda a STF marca para 25 de março julgamento de denúncia contra ex-presidente Bolsonaro por suposta tentativa de golpe. O julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por um suposto plano de golpe de Estado já tem data para acontecer. Luiz Fara Monteiro traz os detalhes direto de Brasília. Alô, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite a você, ao Sérgio e a você que acompanha o Jornal da Record. O ministro Cristiano Zanin marcou o julgamento para o dia 25 de março. Ele é presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está encarregada de julgar o caso. O relator da denúncia no Supremo, ministro Alexandre de Moraes, liberou hoje a denúncia para julgamento no STF. No mesmo dia, o ministro Cristiano Zanin marcou a sessão para o dia 25 de março. A decisão foi anunciada depois que a Procuradoria-Geral da República reafirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de assessores e aliados, tramaram uma suposta tentativa de golpe de Estado. Em parecer enviado ao STF, a PGR afirmou que as investigações possuem um objeto claro e delimitado, sendo possível identificar a pertinência das diligências realizadas para o esclarecimento das hipóteses criminais levantadas. E que a denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias. Serão julgados neste primeiro momento os acusados do chamado Núcleo 1 da denúncia. Além de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-chefe da BIM, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Além de Moraes, vão julgar a denúncia os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin, presidente da primeira turma. Em um primeiro momento, os ministros vão decidir se a denúncia tem fundamento para que uma ação penal seja aberta. Se pelo menos 3 deles entenderem que sim, os denunciados passam a condição de réus e começa a fase de instrução do processo, quando cada detalhe das provas é analisado. Também hoje, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, negou um novo pedido da defesa de Bolsonaro para declarar Moraes suspeito de atuar no caso. O governo federal confirmou a isenção da tarifa de importação sobre diversos produtos para tentar reduzir o preço dos alimentos. A medida entra em vigor amanhã. O governo diz ainda que vai ser mantida enquanto for necessário. Conter a inflação dos alimentos continua entre os principais desafios do governo. Lula se reuniu hoje no Palácio do Planalto com 5 ministros. Entre eles, o da Agricultura, Carlos Fávaro, para discutir o assunto. À tarde, a Câmara de Comércio Exterior confirmou a decisão anunciada na semana passada de zerar o imposto sobre a importação de alimentos. A lista inclui carnes, sardinha, café torrado e em grão, azeite de oliva, açúcar, óleo de palma, óleo de girassol, milho, massas e biscoitos. São medidas emergenciais para reduzir imposto, para reduzir custo de alimento e ajudar nesse momento excepcional a reduzir a inflação, especialmente a inflação de alimentos. Outro assunto que recebeu a atenção do presidente Lula hoje foi a reforma da segurança pública. O presidente se reuniu com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para fechar os últimos detalhes da PEC da Segurança Pública, que deve ser encaminhada nos próximos dias ao Legislativo. A proposta pretende integrar e fortalecer o sistema de segurança, ampliando as competências das polícias e guardas municipais, com o objetivo de combater o crime organizado. Depois de uma discussão ampla dessa PEC, não apenas com os governadores, mas com a sociedade civil e também com a própria academia, ela estaria madura para ser enviada ao Congresso Nacional. Ampliar a reforma ministerial também está no radar do presidente. Há expectativa de que Lula se reúna nos próximos dias com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Ele é cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no lugar de Geraldo Alckmin.
Eu volto daqui a pouco com outras notícias de Brasília. Cris e Sérgio. Até já, Fara. A seguir, jovem preso em São Paulo com armas e explosivos diz que pretendia fazer ataque terrorista contra a Polícia Federal. E veja também, Congresso aprova resolução para cumprir acordo com o Supremo para liberar emendas parlamentares. Terminou hoje em Londres o julgamento da ação que processa a mineradora BHP pelo desastre em Mariana, a pior tragédia ambiental do Brasil. Durante quase 5 meses, os advogados das vítimas apresentaram provas de que a barragem não era segura. O julgamento foi realizado em Londres porque a mineradora é uma multinacional. Vítimas acompanharam o último dia de julgamento. Giovana perdeu o filho de 7 anos. Quase 10 anos. E para mim parece que foi ontem. A barragem do Fundão, controlada pela anglo-australiana BHP e pela brasileira Vale, se rompeu em novembro de 2015, liberando 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos na região de Mariana. 19 pessoas morreram. O julgamento no Reino Unido pode se tornar um dos maiores processos reparatórios da história, envolvendo 620 mil vítimas e indenizações que podem chegar a 230 bilhões de reais. Depois das alegações finais apresentadas hoje aqui no tribunal, só fica faltando a decisão da Justiça Britânica, que deve ser anunciada nos próximos meses. É importante mostrar que empresas multinacionais que exploram o Brasil podem ser responsabilizadas, afirmou o advogado das vítimas. As provas são mais que suficientes, né? De que ela tinha conhecimento do problema e que eles simplesmente não fizeram nada para evitar. A Justiça brasileira absolveu a Samarco, a Vale e a BHP de qualquer responsabilidade. E as empresas fecharam um acordo com o governo brasileiro. A gente assinou um acordo final com as autoridades brasileiras, no montante de 170 bilhões de reais, que vão promover ações de reparação e de compensação nos próximos 20 anos em todas as comunidades impactadas. Aqui no Brasil, um jovem de 24 anos foi preso com armas e explosivos numa casa na zona leste da capital paulista. Ele disse aos policiais que pretendia realizar um ataque terrorista contra a sede da Polícia Federal em São Paulo. As imagens gravadas pela câmera corporal de um dos policiais mostram um momento em que a equipe se aproxima e dá voz de prisão ao homem de 24 anos que está em frente à casa onde mora na zona leste de São Paulo. Já no chão, ele é imobilizado. No quarto do suspeito, os agentes encontraram uma granada, armas, dardos e munições. Um caderno com anotações de ameaças a agentes públicos também foi apreendido. Em depoimento na delegacia, o homem contou que se converteu ao islamismo em 2022. Ao explicar o arsenal, afirmou que, influenciado por operações da Polícia Federal que visavam células do Estado Islâmico em território nacional, passou a adquirir armamentos com o intuito de atacar a base da PF de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia chegou até o local após receber uma denúncia sobre a presença de armas e explosivos no imóvel. O pai do jovem ajudou os agentes para facilitar a abordagem ao filho. Mesmo assim, no momento da prisão, o suspeito teria tentado ferir os policiais com um punhal. Ele está preso e vai responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e terrorismo. A morte de um ambulante atingido por uma bala perdida provocou um protesto em uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. 12 ônibus foram sequestrados e utilizados para bloquear o trânsito na região. Barricadas em chamas, ônibus atravessados na pista. Amanhã foi de caos no bairro da Pavuna, na zona norte do Rio. Moradores do complexo do Chapadão fizeram um protesto depois que o ambulante Marcelo Santos Martins, de 52 anos, morreu atingido por uma bala perdida quando saía de casa para trabalhar. Justiça! 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 Meu primo estava descendo com isopor de lanche, porque ele vende lanche na Clínica da Família para trazer o sustento para a casa dele.
2 caminhões e pelo menos 12 ônibus foram sequestrados por criminosos e utilizados para bloquear o trânsito. O helicóptero da Record flagrou suspeitos que participaram da manifestação em motos. O cara parou a moto do meu lado, mandaram dar a chave, mete o pé e corre, atravessa o ônibus. Senão vai dar ruim para você e pronto. Com carros blindados, policiais militares tentaram conter o tumulto e chegaram a disparar balas de borracha contra os manifestantes. Segundo a Polícia Militar, a corporação fazia um patrulhamento pelas ruas da comunidade quando um dos blindados foi atacado a tiros por traficantes. Os agentes não revidaram. Desde agosto do ano passado, a PM faz uma ocupação permanente na região, que é dominada pela maior facção criminosa do Rio. Tudo indica que esse disparo partiu das armas de criminosos, mas quem vai confirmar isso será a perícia, a Polícia Técnica da Polícia Civil. Uma passarela desabou agora há pouco sobre a rodovia Anchieta, na cidade de Cubatão, na Baixada Santista. A queda aconteceu depois que um caminhão bateu em outro na rodovia. Enquanto os motoristas discutiam, um dos veículos teria descido a pista sem controle e atingido a passarela, que veio abaixo. Ninguém ficou ferido. Por causa do acidente, 2 pistas da rodovia Anchieta, que levam ao litoral sul de São Paulo, estão interditadas. O Congresso aprovou uma resolução que oficializa o acordo entre os 3 poderes para dar mais transparência àquelas emendas parlamentares. Vamos retomar o contato com o Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Fara, e com isso o governo fica aliviado? Provavelmente sim, viu, Sérgio? A expectativa agora é que finalmente seja votado o orçamento da União para esse ano. O texto aprovado por deputados e senadores faz parte do acordo com o governo federal e com o Supremo Tribunal Federal. Se retirou qualquer possibilidade de indicação de emenda que não seja identificada, ou por bancada com ata constando a assinatura de todos os membros da bancada, ou alguma divergência que pode, se for o caso, deve ser apresentada de maneira individual. A medida trata da destinação das emendas parlamentares, recursos públicos que são enviados para as bases eleitorais de deputados e senadores. Já as chamadas emendas PIX, que dispensam convênios com prefeituras, deverão ser destinadas preferencialmente à conclusão de obras inacabadas e deverão ter transparência e rastreabilidade. A gente chega a um bom termo a um momento como esse, que deve ser celebrado por todos. Os diálogos institucionais interpoderes que foram traçados, eles estão representados no texto que essa resolução apresenta, com os princípios da transparência e da rastreabilidade atendidos, mas sem fazer voltar a um tempo que não deixou saudades. O impasse diante das emendas parlamentares começou em agosto do ano passado, quando o ministro Flávio Dino bloqueou os repasses, alegando falta de transparência com dinheiro público. Hoje, antes da votação, ele comentou as negociações com o Congresso. Como houve no orçamento secreto, acúmulo de progressos, mesmo que, no caso do orçamento secreto, estejamos longe do ideal, ainda muito longe do ideal. Mas passos concretos foram dados nesses, talvez, 8 meses, creio eu. Com o acordo político sobre as emendas parlamentares, a expectativa agora é de que o Congresso Nacional aprove o orçamento da União para este ano ainda em março. Sem a aprovação, o governo enfrenta restrições na execução de projetos e até no pagamento do reajuste dos servidores públicos. A ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do governo, se reuniu com Fernando Haddad, da Fazenda, para tratar de prioridades da agenda econômica do governo. Gleisi confirmou que o governo vai enviar para o Congresso na semana que vem o projeto de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Outras prioridades do governo vão ser o enfrentamento à inflação dos alimentos, a reforma da aposentadoria dos militares e o combate aos supersalários de funcionários públicos. Gleisi Hoffmann também saiu em defesa do presidente Lula. Ontem, ele afirmou que tinha escalado uma mulher bonita para a Secretaria de Relações Institucionais para aproximar o governo do Congresso. O presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido. Esse histórico do presidente diz tudo.
O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que 7 deputados federais que já exercem o mandato há 2 anos devem perder a vaga por conta das chamadas sobras eleitorais. Essas sobras eleitorais foi decidida pelo Supremo. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram pelo efeito imediato do entendimento da Corte sobre como devem ser distribuídas as vagas remanescentes da eleição de 2022. As chamadas sobras eleitorais são as cadeiras vagas depois de aplicado o quociente eleitoral, o número mínimo de votos necessários para o partido ter direito a uma vaga no Legislativo. De acordo com a regra aprovada pelo Congresso, somente as legendas com mais votos e que conseguiram cumprir a regra de desempenho teriam direito às sobras. No ano passado, o Supremo considerou a norma inconstitucional e todos os partidos conseguiram o direito de disputar as vagas remanescentes. A aplicação do entendimento seria somente para as eleições seguintes. Agora, o Supremo altera a própria decisão e entende que a mudança já vale para as eleições passadas. Com isso, perdem o mandato 7 deputados federais. 4 deles são do Amapá: Silvia Waiapi e Sonise Barbosa, do PL, Gorete, do PDT e Augusto Púpio, do MDB, além de Lázaro Botelho, do PP de Tocantins, Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal e Lebrão, do União Brasil de Roraima. Especialistas apontam que o resultado do julgamento gera insegurança jurídica. Isso, na prática, faz alterar o jogo, alterar as regras do jogo, depois do jogo já jogado. O artigo 16 da Constituição prevê que a alteração de regras eleitorais só pode acontecer 1 ano antes das eleições, justamente para dar previsibilidade aos candidatos e aos eleitores sobre quais regras o jogo será jogado. Outro problema com a troca de cadeiras depois de mais da metade do mandato é a credibilidade do sistema eleitoral. Já tem pessoas sentadas numa cadeira, já no exercício do seu mandato. Bom, tudo isso cria uma insegurança, não apenas jurídica, mas eleitoral, no próprio eleitor, nas pessoas que estão hoje exercendo esse ofício. Isso não é bom, senão a gente pode pensar que nas próximas eleições talvez mudem de novo as regras e as pessoas que estão exercendo o mandato não exerçam. Especialistas também acreditam que recursos contra a decisão devem ser apresentados ao STF. A gente deve ver nos próximos dias embargos de declaração sendo opostos para tentar voltar à situação anterior, com esse argumento que é bastante forte, bastante sensível, de insegurança jurídica e de modificação da regra do jogo no meio do jogo, que não dá para entender e não deve acontecer. Eu fico por aqui, mas tem outras notícias de Brasília para você que acessa o r7.com. A Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda 2025. Boa noite, Patrícia Lages. O prazo está um pouquinho mais curto? O Leão está com mais pressa esse ano? Está um pouquinho mais curto, Cris. 3 dias antes. Boa noite para você, boa noite, Sérgio, boa noite para você de casa. A entrega da declaração vai de 17 de março até 30 de maio. Precisa fazer a declaração quem recebeu no ano passado mais de R$ 33.888. Isso inclui salário, 13º, férias, bônus e comissões ou ainda aposentadorias e pensões e aluguéis que somados ultrapassem este valor. O documento para o preenchimento já está disponível e pode ser baixado no computador e também na plataforma ECAC para os contribuintes que têm nível prata ou ouro na conta gov.br e ainda no celular pelo aplicativo Imposto de Renda 2025. A declaração pré-preenchida vai ser liberada pela Receita Federal a partir de 1º de abril. Apesar de 1º de abril, a gente acredita, né, Paty? A Receita está dizendo que a pré-preenchida deste ano está mais completa, que tem cruzamento de mais dados. Explica para a gente. Vamos lá, Cris. A declaração pré-preenchida carrega automaticamente as informações que a Receita já tem. Por exemplo, os bens e as dívidas do contribuinte, o que pode ser deduzido como despesas com saúde e educação, as informações bancárias como saldos em conta e as aplicações e os rendimentos tributáveis. Tudo isso já vem preenchido, o que agiliza o processo. Já a ordem de recebimento da restituição será assim.
Pessoas com 80 anos ou mais receberão primeiro, depois os contribuintes acima dos 60 anos e as pessoas com deficiências ou doenças graves. Em seguida, as pessoas que optarem pela declaração pré-preenchida com restituição por Pix e, por fim, os demais contribuintes. Cris, Sérgio. Valeu, Paty. Obrigada. E só acrescentando sobre a restituição, o primeiro lote já vai ser no dia 30 de maio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu criticou um relatório das Nações Unidas que denuncia supostos atos de violência das forças de segurança de Israel na faixa de Gaza. A divulgação do documento causou indignação. As forças de defesa do país afirmaram que têm diretrizes concretas e políticas que proíbem todo tipo de má conduta. Anne Herzberg, consultora jurídica para uma organização de direitos humanos, afirma que o relatório desconsidera completamente as atrocidades cometidas pelo Hamas em outubro de 2023. That's one of the main things that happened on October 7th was mass sexual violence, rape, attacks on women by Hamas, and it's completely missing in this report. I think this commission, from the time it was set up, was aimed at targeting Israel, demonizing Israel. O primeiro-ministro de Israel classificou o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas como antissemita, irrelevante e apoiador do terrorismo. Em um comunicado nesta quinta-feira, Benjamin Netanyahu rebateu o relatório e disse que as acusações de violência sexual são infundadas. Netanyahu ainda disse que, em vez de se concentrar nos crimes cometidos pela organização terrorista Hamas, no pior massacre cometido contra o povo judeu desde o Holocausto, a ONU opta mais uma vez por atacar Israel com falsas acusações. A imprensa alemã divulgou que o serviço de inteligência do país estima entre 80% e 90% a probabilidade do coronavírus ter sido originado no Instituto de Virologia de Wuhan. Os cientistas chineses teriam potencializado a capacidade de contaminação do vírus para testar em humanos e depois não conseguiram conter a disseminação. O governo chinês declarou que o instituto nunca fez tal pesquisa e não tem envolvimento com a pandemia de Covid-19. Veja a seguir: família procura por brasileira desaparecida há mais de 2 semanas depois de embarcar para a Europa. E no futebol, a contagem regressiva para Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo da final do Paulistão. O presidente de Portugal dissolveu o parlamento do país e convocou novas eleições. As eleições gerais foram marcadas para 18 de maio. A decisão foi anunciada depois que o primeiro-ministro perdeu uma moção de confiança votada no parlamento na terça-feira. Luiz Montenegro deixou o cargo após a denúncia de que o governo contratou uma empresa da família dele para prestar serviços de consultoria. Uma brasileira foi presa em um aeroporto da França por tráfico internacional de drogas. Ela saiu do Pará com uma amiga que está desaparecida. A família não tinha notícias há 15 dias. Ana Paula Silva viajava com frequência para o exterior. Nas redes sociais, a paraense, que se apresenta como designer de sobrancelhas, exibe as bandeiras da França, Bélgica, Suíça e de uma ilha na Polinésia Francesa. Ela morava com Suelen Cristina, que foi convencida a viajar com a amiga dias antes do carnaval. Segundo os parentes de Suelen, as duas saíram de Belém e de avião foram até São Paulo. As amigas embarcaram no dia 26 de fevereiro. Depois disso, a família de Suelen não teve mais notícias. O que a mãe dela sabe é que no dia 2 de março ela viajou para a Europa e que Ana Paula está presa na França por tráfico internacional de drogas. Mas como que a minha filha ia para a França? Como? De que jeito que a minha filha foi para a França, gente? A família de Suelen registrou um boletim de ocorrência por causa do desaparecimento. O celular delas não atende ligação, não aceita WhatsApp, não aceita Face, nada. Está parado ali.
Tá? Parece que está desligado o celular delas. A Polícia Civil do Pará investiga o caso em cooperação com autoridades estrangeiras. Passa 1000 coisas na minha cabeça, sabe? 1000 coisas na minha cabeça. Eu não durmo direito, pensando nela, o que está acontecendo, se alguém pegou ela, se alguém roubou ela, entendeu? Se ela está na rua, se ela está presa, eu não sei. Ainda sobre o tema do temporal que caiu sobre São Paulo, a Enel, a distribuidora de energia na cidade de São Paulo, enviou agora há pouco uma nota ao Jornal da Record, depois que foi ao ar a reportagem sobre as quedas de árvores, no início dessa edição. A companhia informou que a responsabilidade da manutenção de árvores da cidade é da prefeitura, mas que a empresa faz podas preventivas de acordo com as solicitações do município. Corinthians e Palmeiras têm mais 2 dias de preparação antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Olha, o Corinthians precisa se recuperar depois da eliminação na pré-Libertadores. Então vamos conversar com Kleber Machado. Oi, Kleber, boa noite. Pouco tempo para o Timão virar essa chave. Pois é, Cris, Sérgio, boa noite a você. É assim mesmo, né? Futebol não tem muito tempo para pensar. O Palmeiras está com uma semana inteira de treinamento. O Corinthians teve jogo ontem, a gente vai falar daqui a pouquinho. De toda maneira, depois da eliminação, para o Corinthians é uma oportunidade para a equipe dar uma resposta para a torcida. Os jogadores e a diretoria já falaram que o foco agora é o Palmeiras. Já no Palmeiras, que também tem foco no Corinthians, aproveitar o fator casa para abrir vantagem na decisão. Juntar os cacos e aprender com os erros que levaram à precoce eliminação na pré-Libertadores. O foco agora é na grande final do Paulistão. Domingo tem mais uma batalha, a gente está... A primeira palavra no vestiário foi minha, de ânimo, fizeram a parte deles, estou muito orgulhoso e corrigi. Uma batalha contra o maior rival, valendo um título estadual para sair da fila. O Corinthians não conquista um troféu desde 2019. O Corinthians nunca deixou de ser grande e a gente quer muito botar o Corinthians num cenário onde ele é campeão de novo e é isso que a gente vai lutar. A primeira partida da final será disputada no Estádio Palmeirense, onde o Corinthians tem boas lembranças do Paulistão. Aqui o Timão foi campeão estadual em 2018, mas de lá para cá não consegue sair com uma vitória do Allianz Parque há 6 anos. Já são 7 jogos sem vencer o rival ali dentro. O torcedor alviverde também lembra do estádio com carinho. Desde a inauguração do Allianz, sempre que o Palmeiras ergueu a taça do Paulistão, foi decidindo em casa. Neste ano, para ser tetracampeão consecutivo, vai precisar mudar esse roteiro e conquistar um bom resultado neste domingo. A gente tem que ter tranquilidade, né? Precisamos fazer um resultado positivo, mas também não podemos desesperar, não podemos jogar de qualquer maneira. No treino de hoje, o time de Abel Ferreira aprimorou as finalizações, incluindo os cruzamentos, que tem sido uma arma importante da equipe na competição. 7 dos 25 gols saíram assim. Então, no domingo, atenção com o ataque aéreo alviverde. Toque de cabeça pro gol! Gol do Palmeiras! E olha aqui, ó, para você ter informação exclusiva sobre o futebol diretamente no seu celular, acerte o QR Code que está na sua tela agora e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias sobre o seu clube e também sobre o Paulistão. No Rio de Janeiro também, tempo de decisão, e o Flamengo venceu por 2-1 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Um empate no domingo dá o título ao Flamengo. Flamengo e Fluminense fizeram o jogo e o Wesley, que vai jogar as 2 partidas eliminatórias pela seleção brasileira, abriu o placar com esse chute aí. Ela bateu no chão e enganou o Fábio. No segundo tempo, o Juninho, foi contratado recentemente, chutou, a bola desviou no zagueiro, não deu para o Fábio, 2-0. E Keno diminuiu de cabeça para o Fluminense. Ainda no final da partida, o Freitas, do Fluminense, foi expulso depois dessa discussão com o Luiz Araújo, do Flamengo. Como de hábito, os 2 times reclamaram. Informação importante. No começo da temporada, quando fez alguns exames, foi detectada uma questão cardíaca do Paulo Henrique Ganso. E o Fluminense informou agora há pouco que ele vai passar por um procedimento médico no coração amanhã. O Ganso fica parado por 7 dias e depois deve voltar normalmente aos treinos. Boa sorte para ele.
O Corinthians não ganha um título paulista desde 2019. Para conquistar o título, para tentar ultrapassar o Palmeiras, aposta num artilheiro que viveu um roteiro de cinema no Timão. Se a vida é um filme, a do Yuri Alberto no Corinthians atende todos os gêneros. Que drama foi em 2024. O atacante corintiano viveu a pior fase no time. Ele e a bola não se entendiam. Mas a redenção veio logo com a chegada de Memphis Depay ao time. Yuri fez as pazes com a bola e com o gol. O camisa 9 mudou de posição e terminou a temporada como artilheiro do Brasil com 31 gols marcados. O Yuri Alberto, a temporada passada, ele viveu metade da temporada em uma crise, um caos total. Ele realmente não estava jogando bem. Com a chegada dos reforços, ele conseguiu jogar mais próximo da área, jogar no espaço, que é onde ele é mais forte, né? A movimentação dele é muito boa, porque a gente sabe que tem o Memphis, tem o Garro, Coronado, são jogadores meias importantes, mas o cara que vai pôr a bola para dentro junto com o Romero, que também gosta, é o Yuri Alberto. Yuri daria um ótimo ator de comédia, se não tivesse intimidade com a bola. E quando a conversa é sobre música, aí temos a certeza de que ele é melhor mesmo jogando. Capital Inicial, Tempo Perdido. Essa é relíquia, né? Surpreendi todo mundo agora. Ah, é Legião Urbana? O filme da vida do Yuri no Corinthians não está terminando. O jogador estará em campo na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E um título, nesse momento, aqueceria ainda mais o caso de amor que ele e torcida corintiana estão vivendo. Mas todo cinéfilo sabe que a melhor parte dessa história vai acontecer a partir desse domingo, só que com outro gênero. Quando a gente se enfrenta é guerra, a gente até esquece a competição, é um duelo entre nós ali, é uma competição bastante acirrada, então acho que quando a gente enfrenta esses grandes jogos, a gente sempre quer ganhar, sempre, sempre. Yuri tem cara de mocinho, de quem adora uma brincadeira de criança e lida com as dificuldades de um jeito que poucos esperam, sorrindo. É o gigante que pôs frente geral. Bem-humorado, tá fazendo gol. Na hora de ouvir música com o Yuri, a gente vai escolher, tá, Yuri? A gente escolhe intérprete, música e você ouve com a gente. Mas o que nós vamos fazer juntos é assistir a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians aqui na Record. Domingo, a partir das 6 da tarde. 6 da tarde, hein? Tem também no R7, no Play Plus. Vocês vão me dizer que vocês não vão assistir a final. Imperdível, que é isso? Ligadíssimos. Boa. Obrigada, Cleber. E nós voltamos amanhã com mais informações para você. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.